Olá a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é endurance. Fiquem connosco, malta. Boas, malta! Estamos então de regresso, depois de uma semaninha de pausa. Estamos aqui de regresso para a análise ao Grande Prémio de Miami, de Fórmula 1. Grande Prémio este que foi ganho por Oscar Piastri. A pole position tinha sido de Max Verstappen. Lando Norris em segundo lugar. George Russell a fechar o pódio em terceiro lugar e trazer mais um pódio para a Mercedes. Max Verstappen acabar de cair de primeiro para quarto e terminar então em quarto. Exatamente. E em quinto, mais uma boa prestação para o Williams e para Alex Albon a terminar então em quinto lugar. A verdade é que temos aqui, Gonçalo, um fim de semana em que o Piastri mais uma vez consegue, digamos, se calhar ser mais eficiente e acaba por trazer mais uma vitória por acaso. Sim, só de referir que esse foi o resultado do Grande Prémio. Sim, exatamente. Não sei se queres também até introduzir. Pronto, podemos. Claro que nós aqui, pronto, também se calhar um pouquinho, às vezes por culpa nossa, que nós não somos os maiores fãs Exato, acabamos da sprint, por mas não efetivamente referir muito a sprint, mas sim. Mas, Luís, é um conta ponto pontos importante. E no Lando Norris, apesar de no domingo ter perdido 7 pontos para Acaba por, Oscar Piastri, digamos, acaba por recuperar um ponto, ou seja, no colmatar do fim de semana, só perde Sim. 6 pontos, não é? E Sim. poderá, no final do Campeonato do Mundo poderá ser crucial, não é? Exatamente, e como Mas estavas a só referir, para- Lando Norris conseguiu a vitória, com Oscar Piastri em segundo E a e surpresa, Hamilton a fazer terceiro lugar, duas sprints e 2 pódios. um aqui bocadinho para, muito bom para o fruto Hamilton. da boa estratégia da Sim. Ferrari, mas já lá iremos à Ferrari. Já lá iremos, mas Sim. focando-nos aqui um bocadinho mais na corrida, vamos falar um bocadinho do fim de semana, mas focando-nos um bocadinho mais na corrida de domingo, a corrida principal. Temos aqui Oscar Piastri então a conseguir ser um bocadinho, como eu estava a dizer inicialmente, ser um bocadinho mais eficiente. E também ele a usufruir um bocadinho da escaramuça, digamos assim, que aconteceu entre Max Certo. Verstappen e Lando Norris logo no arranque. Mas não sei, queres dizer mais alguma coisa sobre o Piastri? Sim, Sobre esta olha, eficiência eu acho que o Piastri tem trazido o- para a McLaren, na realidade? Exatamente, eu acho que o Piastri está a mostrar ter uma chamada, não é só fibra de campeão do mundo, porque às vezes quando nós falamos da fibra do campeão do mundo estamos a falar da resiliência, no manter sempre o Certo. ataque e na Certo. grande defesa, mas eu acho que neste caso ele está a ser muito metódico, está a ser muito, entre aspas, não no modo pejorativo, mas cínico na corrida que faz. Ele próprio na entrevista final ele fala que no início da corrida ele sabe que tirou ali partido do que aconteceu entre o Norris e o Verstappen, e ele próprio assume que lá está, ele teve ali de se conter um pouco, ficar um bocadinho atrás, perceber o que iria acontecer entre os dois. Exatamente. E lá está, Um bocadinho na expectativa. um bocadinho ficar na expectativa, não ser ambicioso demais. Eu acho que tem sido isso que tem marcado a maior diferença entre o Oscar e o Lando. Sinto que o Lando tem sido e é, apesar de ele próprio se queixar que o carro ainda não está, apesar de estar melhor, ainda não está perfeitamente em harmonia, os dois, este McLaren deste ano e o Lando Norris, mas tem sido, na minha opinião, o piloto mais rápido ao longo do fim de semana. Tu próprio tens aqui referenciado isso várias vezes. Contudo, quem tem conseguido retirar os resultados tem sido o Oscar Piastri, muito por causa desta lá está, de ele ser tão metódico e conseguir. Eu acho que ele tem sido muito frio nos momentos da corrida. É isso que eu sinto que Norris está, não diria que está a acusar a pressão, mas parece-me que está mais ansioso nos momentos em que tem de batalhar, porque o Norris não está ansioso
ambicioso no momento de imprimir ritmo de corrida, pelo contrário. Certo. E ele aí parece-me que está num nível acima de Piastri. Sim. Eu acho é que nos momentos de luta, nos momentos ali de frieza, principalmente quando eles lutam com o Max, Sim. o Piastri tem sido muito mais eficiente. Eu acho que o Norris, ali falando agora até um pouquinho do incidente dos Sim. dois no início, eu percebo quando ele diz no final da corrida que se aparece ali a chance, ele tem de colocar o carro e por aí fora. Um bocadinho Mas como dizia a Ayrton não é Senna. como dizia a Ayrton Senna, mas tendo em conta a quantidade de lutas que o Norris já travou com o Max, era total de prever que, tendo a terceira curva para a direita, o Max está por dentro e a tirar o Norris para fora. Sim. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, eu concordo quando ele diz em que sempre que existe a chance nós temos de colocar o carro, né? Mas eu acho que neste momento, com as novas guidelines também introduzidas para esta temporada, eu acho que o Norris não está a saber lidar com a luta com o Max. Acho que não Percebes? é só isso. Acho que é outra questão. Isto já vem do ano passado e nós já tínhamos visto que o Norris não Eu acho que não ele está a tem de conseguir ser mais inteligente ali. lidar bem com lutar com o Max. Mas, acima de tudo, não é só isso. Aquilo que eu critiquei muito a McLaren no ano passado, e tu também, criticámos aqui no podcast, foi o facto de eles confiarem demasiado no ritmo de corrida do carro. Correto. E que acharem que o ritmo de corrida do carro resolvia tudo. E eu acho que este ano o Norris está a ser exatamente o oposto e a esquecer-se completamente e a não olhar para o ritmo de corrida. A verdade é que em todos os contactos que existiram entre Max Verstappen e Lando Norris este ano, se Lando Norris fosse um bocadinho mais paciente, Exatamente. o ritmo de corrida iria vir para ele e ele iria conseguir ultrapassar Max Verstappen. O que acabou por acontecer mais à frente na corrida. Ele teve ali também algumas dificuldades em passar Max Verstappen, mas a verdade é que o facto de ter um ritmo de corrida tão superior acabou por passar. Daí o teu ponto. Se ele no arranque tem sido um bocadinho mais paciente, por exemplo, uma decisão que eu acho que o Norris esteve logo mal foi a partir do momento em que ele percebeu que o Max se consegue meter à frente dele para estar do lado interior para a primeira curva, ele não pode ir para fora. Exato. Ele se vai para fora já sabe que o Max vai empurrá-lo. Exato. Que foi o que acabou por acontecer. Aí, Norris também foi inteligente, acabou por trabalhar mais cedo e tentou fazer-lhe a tesoura. Norris foi inteligente desse ponto de vista, mas na outra a seguir nada conta. Mas a verdade é que depois coloca-se lado a lado com ele por fora. E nós já vimos, e isto aqui eu quero enquadrar também um bocadinho, nós já vimos que hoje em dia na Fórmula 1, isto tem sido algo que eu tenho criticado aqui, também não quero falar muito sobre este tema, porque já falámos várias vezes, mas a verdade é que neste momento na Fórmula 1 tu estás por fora, até podes estar lado a lado, podes estar conforme tu quiseres, vais ser colocado fora de pista e não vais ter qualquer problema quanto a isso. E foi o que aconteceu. O Max Verstappen acaba por atirar um bocadinho o carro contra Norris, coloca Norris sem espaço e pronto, e não tem penalização nenhuma, porque já sabemos que o que temos visto nas últimas duas corridas foram diferentes se calhar do que nós vimos nas primeiras duas corridas que falamos aqui, duas corridas não, a segunda e a terceira corrida na China e no Bahrein. Foi um bocadinho diferente, mas a verdade é que ultimamente temos visto que... Mas pelo menos está a existir consistência. Sim, mas a questão é que só houve consistência nas últimas duas corridas, não é? Sim, mas eu acho que parece-me que será para continuar. Lá está, podemos concordar ou não concordar, isso são outros fatores. Agora, o que é necessário é que exista consistência, porque sempre, e aqui no podcast nós falámos sobre isso, e esse o maior problema. Isso verificou-se até na própria sprint, e falando também aqui um bocadinho da sprint, depois do incidente do Piastri com o Antonelli logo no início. É a mesma coisa. O Antonelli pergunta ao seu chefe de engenheiros, o Bono. Sim, exatamente, ao Peter Bono, qual era a penalização do Max, e ele disse que não havia penalização, e a resposta dele foi só good to know. E a verdade é que o que é que vai acontecer? Da próxima vez que Antonelli esteja numa posição semelhante, não, foi o Antonelli que disse
em relação Disse que o tornou. ao Piastri. Sim, em relação ao Piastri. Sim, esta é em relação ao Max. Sim. Penalização para o Max era outra o Max questão. É o embate Porque foi no mesmo. Sim, sim, foi sim. No seguimento da conversa relativamente eu percebi. ao incidente entre Max e Antonelli nas boxes. Mas certamente que Antonelli, quando estiver numa posição semelhante à que esteve Piastri, vai fazer exatamente a mesma coisa. E isto vai continuar a ser propagado pelo paddock e pelos pilotos. Mas pronto, mas é como tu dizes, pelo menos se for sempre assim a decisão, os pilotos pelo menos já sabem. Também vem da reunião com os próprios pilotos. Os próprios pilotos é que acordaram este tipo de guidelines, por isso não se podem queixar. São outras não situações. Se podem queixar do. Agora, a verdade é que e nós vemos, e este caso estarmos a falar disto de Piastri e Antonelli, que foi mais ou menos a mesma coisa de Piastri e Verstappen, é falar que efetivamente o Piastri tem sido mais capaz de perceber quais são os momentos em que ele tem que ser mais agressivo, os momentos em que tem que ser menos agressivo, os momentos em que tem que ser mais cauteloso. E no fundo tem sido, como eu estava a dizer logo no início, tem sido mais eficiente que Norris. E é aqui que ele tem ganho a Norris. Norris tem sido, mais uma vez, para mim, Norris foi o piloto mais rápido. Mas só para comentar, lá está. Também eu concordo com esse sentido e parece-me que o Norris consegue extrair um pouquinho mais sempre mais do carro. Principalmente em corrida. Contudo, o Piastri ainda não esteve numa situação do Norris. Ou seja, nós sempre tivemos o Piastri no controle. Nós sempre tivemos o Piastri na frente numa posição em que não necessitava de extrair o máximo do carro. Daí também termos a impressão, não é? Temos de ter isso em conta, temos que o Norris está a forçar mais porque se quer aproximar do Piastri e tentar chegar à vitória. Sim. Ou seja, eu, em certa medida, concordo. Mas tiveste essa posição na China, por exemplo, na sprint, relativamente a Hamilton. Os últimos 3 grandes prémios ele lidera a bom sabor e nós dizemos aqui, parece que o Norris foi mais rápido, verdade, porque encurtou a distância para o Piastri durante a corrida, mas eu não sei até que ponto o Piastri estava a gerir a corrida, porque estás em primeiro lugar, é totalmente diferente de estás a atacar o primeiro lugar, entende? Ou seja, eu também me parece que o Norris consegue extrair um pouquinho mais do carro, sem dúvida, mas temos de ter estes pontos, não é feito a análise, temos de ter isso em consideração. Mas a verdade é que o principal, a meu ver, mesmo esquecendo essa questão do Norris ter ou não o melhor ritmo de corrida, a mim parece-me que tem, mas lá está, também é uma pequena diferença. Eu acho que a grande diferença, e por isso é que tem caído mais para o Piastri, é o facto do Piastri ter conseguido saber dosear sempre na medida certa o que é necessário fazer. É isso. Ou seja, e isso é que lhe tem permitido, principalmente nas últimas 3 corridas, ter ganho as corridas. Ele tem conseguido saber quando é que deve atacar mais, quando é que deve estar mais contido, quando é que deve gerir, quando é que deve ser mais agressivo. Ele tem conseguido fazer toda essa gestão e por isso é que é o líder do campeonato e por isso é que ganhou mais uma corrida. Sem dúvida. Mas só para colmatar aqui, eu acho que a grande lição deste fim de semana é que um voto de bom trabalho e de parabéns aos engenheiros da McLaren, sem porque dúvida. 32 segundos para George Russell. E pronto, até podemos... que há a questão do sim, virtual safety car. 10 segundos, são 10 segundos o virtual. Sim, vamos considerar que sim. Não, eram 10 porque ele foi anunciado na sim, era mais ou menos 10 segundos. É metade do tempo por norma de uma paragem normal. Até estava aqui a ver, até nem são 32, são 37. 37, pois, seria 30 segundos, mais ou menos meio segundo por volta mais rápido do que o Mercedes / o Red Bull de George Russell. E, por exemplo, para se calhar aquela equipa que nós acharíamos que estaria mais perto no final do ano passado e que este ano estaria em taco a taco com a McLaren, que seria a Ferrari, temos cerca de... se não me engano, e tu podes corrigir aí, é cerca de 1 segundo por volta. Penso que o melhor Ferrari ficou a cerca de 1 minuto. Sim, e ainda teve a vantagem, e aqui não podemos dizer que foi, ou seja, que a McLaren teve vantagem conforme teve relativamente à Mercedes. As paragens nos boxes. Porque a própria Ferrari também usufruiu exatamente, ou seja, da mesma lá está, questão. a diferença é surreal.
veremos o que irá acontecer nas próximas provas. Contudo, lá está, parece-me que foi mais um fim de semana. Lá está, se calhar nós continuamos aqui sempre a tentar, isto é um pouquinho, acho que o sentimento de querermos que exista luta pelo campeonato do mundo e não seja uma luta entre os dois colegas de equipa, queremos mais Sim, marcas. até porque Max Verstappen deu-nos um bocadinho essa percepção na qualificação, E já mesmo- na corrida passada também nos Sim. tinha dado, mas a verdade é que depois em ritmo de E corrida... ritmo de corrida, mas parece-me que lá está, dizendo que as circunstâncias parece que também ajudaram, porque mais uma vez tivemos uma pista, entre aspas, virgem, uma vez que choveu Sim. na altura do Grande Prémio, e a grande virtude do McLaren de E colocar uma pista pouco utilizada. uma pista durante o pouco ano. utilizada, e parece-me que a qualidade dos McLarens em colocar temperatura nos pneus foi acima de Sim. de todos os outros, e lá está, parece que E isso mesmo também, assim fazê-los durar mais e tempo. mesmo assim fazer isso, lá está, são outros fatores, mas parece-me que essa vantagem que eles apresentam mesmo em voltas de qualificação, que eu acho que é outro fator que eles conseguem colocar os pneus a temperatura e mantê-los a essa temperatura de uma forma mais rápida e mais eficiente. Acho que também foi aqui um jogo crucial. Lá está. Veremos o que irá acontecer na próxima corrida em Imola. Se a McLaren conseguirá também ter aqui aquilo que se espera, que em temperaturas elevadas, se o desgaste dos pneus no McLaren será inferior aos outros, que é, lá está, se calhar parece ser uma das principais vantagens. Ainda não tivemos assim uma corrida este ano que pudéssemos comprovar isso. Veremos se a McLaren terá ou não essa vantagem. Isso teremos essas temperaturas. Sim, exato. Avançando aqui um bocadinho para a Red Bull, mas muito rapidamente, até porque a Red Bull, com o Max Verstappen, acaba por terminar em quarto, acaba por perder aqui o terceiro lugar para George Russell, um bocadinho não, muito por culpa do Virtual Safety Car, sim. Que a Mercedes conseguiu aproveitar e o Max sim. não, porque parou primeiro. A verdade é que o Max, e através da Red Bull, conseguimos perceber que em qualificação parecem ter um carro rápido, um bocadinho aquilo que nós dizíamos, por exemplo, da Mercedes o ano passado. A Mercedes de vez em quando aparecia nas qualificações, mas desaparecia completamente em corrida. Apareceu. Sim, este fim de semana também aparece em Com qualificação, Antonelli, não é? mas desaparece em corrida, e Max Verstappen a mesma coisa, aparece em qualificação, tanto é que faz a pole position, mas depois acaba por desaparecer um bocadinho em corrida. Desaparecer não é a palavra correta, não tem armas. Não tem armas. Em comparação com os McLaren, com o ritmo de corrida, sim, o ritmo de corrida não tem qualquer hipótese. A Mercedes, e aqui através de George Russell, acabam por ter a sorte da corrida. Acabam por começar de duros, por atrasar um bocadinho, atrasar bastante a paragem, na expectativa que houvesse a tal chuva que depois acabou por nunca chegar. A verdade é que não chegou a chuva, mas chegou um Virtual Safety Car, e a Mercedes conseguiu aproveitar isto, conseguiu chegar ao terceiro lugar, e depois também um excelente trabalho por parte de George Russell em conseguir manter Max Verstappen atrás dele, porque Max Verstappen ficou sempre a cerca de um segundo e qualquer coisa de Russell, mas a verdade é que poucas vezes esteve em zona de DRS, e mesmo no final até acabou por ficar a mais de 2 segundos, conseguiu reter ali Max Verstappen atrás dele, e George Russell acaba por sair de um fim de semana em que se calhar não foi de todo, a meu entender, o piloto mais rápido da Mercedes, mas conseguiu aproveitar as oportunidades. Era isso que eu ia te referir. Eu acho que George Russell acaba o grande prémio como, se calhar, entre aspas, claro que a McLaren que é o grande vencedor, mas ele, tendo em conta toda a dificuldade que apresentou na sexta-feira e no sábado, acaba como o melhor dos outros e a perder o mínimo de pontos possível para os dois pilotos da McLaren. Exatamente. Acho que, entre aspas, e de uma forma muito
diria com calma, Exato. foi o grande vencedor, porque notou-se Sim, que verdade. ele esteve bastante longe do Kimi Antonelli nas qualificações, Longe dos McLaren, longe longe dos do McLaren, Max, longe do Antonelli. e depois no final do Grande Prémio acaba à frente desses todos. Exato. E acaba por perder o mínimo de pontos possível, o que será, pronto, parece aqui mais uma ajuda, entre aspas, divina, com muitas aspas, de fazer acreditar ainda um bocadinho o George Russell que este ano, dependendo de como acontecerá a evolução dos carros, poderá ou não lutar pelo campeonato do mundo. Sim. Uma vez que parece que, lá está, às vezes a sorte também está aqui um bocadinho de Do acordo lado com dele. o George Russell, e às vezes isto são pontos que futuramente poderão ser Sim. totalmente diferentes, porque é totalmente diferente ele aqui acabar com 15 pontos ou só acabar por com exemplo, 10. atrás do Antonelli, que acabaria ali em sexto lugar com 8, por exemplo. Sim. Se ele Não acabasse é? por exemplo, no lugar do Antonelli, estaria em oitavo. E, Oitavo não, 8 pontos. Sim, exatamente. E em relação um bocadinho mais à Mercedes, lá está, em termos de qualificação, acho que estiveram muito bem, até porque Kimi Antonelli faz o primeiro lugar da grelha para a corrida sprint. Depois, na qualificação, faz terceiro classificado a 2 décimas, pouco mais que isso, tendo em conta o piloto consegue que separar os dois McLaren. Consegue separar os dois McLaren, e tendo em conta que é a sua sexta corrida na Fórmula 1. Sim. Ou seja, isto tudo mostra um bocadinho de se calhar se George Russell tivesse fica a dois não é? milésimos de Norris em segundo lugar. Exatamente, e mais, nem é só isso, é o facto de, se nós hoje estamos a dizer, hoje temos dito nas últimas corridas que Russell está na forma da vida dele, no meu entender, e tem feito uma temporada. O Russell nem cheirou o Antonelli este fim a de verdade semana, é que este fim de semana Antonelli esteve muito até à frente, de George Russell. Muito mais rápido, muito melhor ritmo de corrida, muito mais à vontade. Simplesmente a corrida acabou por... Mesmo em ritmo de corrida, o Antonelli estava melhor. Não podemos dizer estava muito melhor. Não, se calhar não tinha a diferença que teve em qualificação. Sim, verdade, sim. Isso sim. Mas mesmo assim parecia ser o piloto mais à vontade. A verdade é que depois acaba por não usufruir do Virtual Safety Car e acaba por ficar aqui um bocadinho mais atrás, até acaba por ficar atrás de Alex Albon, mas a verdade é que para a sua sexta corrida, acho que Antonelli faz o seu primeiro grande fim de semana. Exatamente. Os resultados não estão aí para mostrar, é verdade, mas faz o seu primeiro grande fim de semana. Sim, não diria que é o seu primeiro grande fim de semana, porque lá está, o Grande Prémio não foi aquilo tudo. Sim, ou seja, eu diria que foi a sua primeira demonstração de qualidade e de afirmação no pelotão de que, apesar de eu ter 17 ou 18 anos, eu daqui a 2 ou 3 corridas se calhar já vou estar aí à vossa beira, pelo menos se calhar em qualificação, se o carro me permitir em corrida. Exatamente. Se bem que pronto, a corrida é todo um mundo diferente, um mundo de gerir pneus, um mundo de gerir... É diferente. E isso aí é tudo, daí a dificuldade de um rookie, mesmo entrando num carro que seja para candidato a campeão do mundo, seja campeão do mundo, porque gerir uma corrida num carro Fórmula 1 é difícil, muito complicado. Daí lá está, eu achar que Antonelli poderá dar a sua primeira grande demonstração de força. Esta já foi uma, mas aquela em que poderemos dizer, por exemplo, a sua primeira pole position poderá ser aí nas próximas corridas, dependendo, lá está, se o Mercedes for capaz disso. Acredito que Antonelli este ano poderemos ver aqui a tentar fazer algumas surpresas na qualificação e na corrida depois também veremos, mas mais diria esperar mais de Antonelli neste tipo de situações, não é? Demonstrar a sua rapidez como piloto na velocidade pura, e o racecraft, não é? Vai acabar por chegar também, e acredito que este ano, se o Mercedes permitir, eu não descarto, tal como uma das minhas apostas no início da temporada, não descarto Antonelli como ser um vencedor bastante jovem na Fórmula 1. Concordo contigo. Gonçalo, se calhar avançávamos aqui para a nossa confirmação, para a nossa rubrica. Exatamente. Confirmação, diria, para a nossa rubrica habitual, e vamos tocar aqui em mais alguns pontos que achamos que é importante
relativamente ao fim de semana, mas se calhar eu começava pela surpresa, porque já acabamos agora de falar dela. A Sim. surpresa é Kimi Antonelli. Lá está, como dissemos anteriormente, numa temporada em que acho que o Russell está a fazer corridas incríveis. A verdade é que ele apresenta-se aqui como o piloto mais rápido da Mercedes à sua sexta corrida. E, portanto, teria que, sem dúvida, ser a surpresa do fim de semana, embora ele já tivesse dado boas indicações. Não estava à espera que ele chegasse aqui e fosse mais rápido que o Russell. E fizesse o primeiro lugar da grelha numa qualificação. Exatamente. Não é? E o terceiro na qualificação. Estamos não é? a falar que ele não bateu só o Russell, ele bateu os McLaren. Exatamente. Não esquecer que tivemos uma qualificação e os pilotos, quando é uma qualificação é para partir o mais à frente possível. Não há cá, é só uma sprint, não importa muito. Não, vale pontos, estão a lutar pelo campeonato do mundo. Parece-me que a McLaren tem urgência nesta fase inicial de arrecadar o maior pontos possíveis. Eu sinto isso na equipa. Ou seja, eu acho que a McLaren entra em todas as qualificações, todas as corridas para primeiro, segundo e ele consegue bater os McLaren, não seja... Sem dúvida. Não é? E portanto tem que ser, sem dúvida, a surpresa do fim de semana. Avançamos para a confirmação e a confirmação teria que ser o Williams. Exatamente. É um fim de semana em que o Williams aparece aqui como em qualificação a rivalizar com um dos Mercedes e com os Ferrari, com o George Russell, a ficar à frente da Ferrari, que é outro ponto ainda mais importante. O Hamilton fica os dois Williams ficaram à frente do Leclerc? Já nem me lembro. Sim, os dois Williams para a corrida principal. Os dois Williams ficam em sexto e em sétimo. E o Leclerc oitavo. O Leclerc oitavo. Exatamente, e o Hamilton nem passa à terceira qualificação. Mas a verdade é que mesmo na qualificação sprint já tinham dado boas indicações, mas aqui para a corrida principal, tanto em qualificação, sem dúvida a Williams a bater aqui a Ferrari, a rivalizar-se com um dos Mercedes e a confirmar a grande velocidade que tem. Em corrida consegue um excelente quinto lugar com Alex Albon, ok, sim, com a ajuda do Virtual Safety Car, mas eles estavam muito rápidos, o que os ajudou e ele já estava a lutar pelo quinto lugar. O que ajudou ao Albon ficar em quinto lugar acaba por prejudicar um bocadinho o Carlos Sainz, que fica porque o safety car o Virtual Safety Car acabou por ajudar a Ferrari, portanto ficaram ali um bocadinho na batalha uns com os outros e acabou por prejudicar um bocadinho, mas a verdade é que antes disso os dois Williams estavam a lutar com os Mercedes e isso é uma excelente indicação para a Williams. Já tínhamos visto a Williams a ter boas prestações, mas a verdade é que ainda não os tínhamos visto a tentar morder os calcanhares à equipa da frente. Esta foi a primeira corrida em que nós vimos a Williams a tentar morder os calcanhares das equipas da frente, estando à frente da Ferrari estando a tentar lutar com a Mercedes. E ficou à frente de um dos Mercedes. E ficou à frente de... Ok, que depois podemos falar com a dificuldade de ultrapassar e por aí fora, mas isso só demonstra que o carro da Williams também é bastante eficiente e é bastante bom. Sim, mas a questão aqui... Mas a verdade se o Mercedes do Antonelli fosse um carro tão superior ao Williams, o Antonelli ao fim de algum tempo iria conseguir ultrapassá-lo. E o que se verifica é que depois Antonelli nem conseguiu entrar no DRS. Mas a verdade é que os próprios Albon, Mercedes foram também beneficiaram disso no início, porque os Williams pareciam mais rápidos, mas também não conseguiam passar porque era difícil. É isso, ou seja, lá está, mas só justifica aquilo que não há grandes diferenças de pace. Mesmo, ou seja, acredito que também poderá ter sido circunstâncias do fim de semana. Parece-me que eles... Sem dúvida. Houve aqui uma conjunção de fatores e o próprio James Vowles fala isso. Mas o carro tem que ser bom para mesmo assim eles conseguirem fazer isto. Se o carro fosse eles não conseguiam otimizá-lo desta forma. E sem dúvida também acredito que tem a ver com o facto de terem uma dupla de pilotos muito boa. A Williams tem para mim uma das melhores duplas de pilotos. Há outras equipas com equipas igualmente boas ou melhores, mas a Williams tem, para mim, do segundo pelotão, a melhor dupla de pilotos. Eu acho que a Williams, em termos, se nós olharmos cegamente, esquecendo de equipas, só olhando para pilotos, eu diria que a Williams tem a terceira melhor dupla de pilotos. Sim, exatamente. Só perde para a McLaren e Ferrari.
É isso. Eu não consigo considerar A Mercedes não é melhor. que Kimi Antonelli é A melhor. Red Bull Eu não é até melhor. posso- Ok, até- tem Max Verstappen, mas tem Tsunoda. Eu até posso dizer que na Mercedes tem o George Russell e o Kimi Antonelli e que, por exemplo, o Russell é melhor que todos, ok, tudo bem, mas eu não consigo dizer que Kimi Antonelli Mas também a verdade é que não superior. consegues dizer que o Russell é melhor que Sainz ou que Albon. Não, A questão eu é até essa. posso admitir. Não, posso Mas admitir. até podes Posso dar de barato. admitir, no agora fundo, sim. não consigo admitir que o Antonelli seja melhor que o Albon. Exato. Percebes? Sim. Não, para mim isso não Sim, não faz sim. sentido, percebes? E por isso é que eu acho que também, ou seja, acho que a equipa de engenheiros está de parabéns, mas acho que também tem conseguido ainda otimizar ainda mais Ainda mais o carro em e corrida. melhorar ainda mais o carro, principalmente Sim. em corrida, tendo em conta a dupla de pilotos que tem. Sim, eu acho que lá está, nós durante o ano passado eu esperava um bocadinho, e na segunda metade da temporada, Sim. já falámos sobre isso um bocadinho, esperava um bocadinho mais da Williams, Certo. mas parece-me, e eu no final no final da temporada, falámos aqui no rescaldo, que fiquei um pouquinho desiludido com James Wolfe, porque veio com muita ambição e eu gostei muito do discurso dele, mas parece-me que se calhar aquilo que aconteceu no final no final Sim, da sim. temporada passada foi um pouquinho um trabalhar para o início desta. Exatamente. Não é? E parece-me que a Williams está-se a colocar numa boa posição para o futuro da Fórmula 1 e a colocar-se em posição para atrair investidores, atrair se calhar construtores, Exato. parcerias e não só, porque já vimos que é possível ser campeão do mundo e ter um carro que seja o melhor do pelotão, sendo uma equipa compradora, neste caso a McLaren. Ou seja, parece-me que James Wolfe acho que finalmente colocou o comboio a funcionar. Exato. E veremos, porque Nos carris. veremos exatamente nos carris, e eu acho que a Williams a partir daqui será sempre a crescer. Claro que não me admirava de ver uma queda um bocadinho ou uma estagnação da Williams a partir do verão, um bocadinho a pensar no projeto de 2026, Certo. não é? Não me admirava de ver isso, e acho que isso é totalmente normal, mas eu acho que isto é um input muito importante mesmo para o próprio moral da equipa, moral dos engenheiros, não é? Acho que é muito bom, tendo em conta que, e não esquecer que parece-me que também houve aqui, só para acabar, uma junção de fatores cruciais. Veremos o que o Williams fará no futuro, Sim, no futuro. mas, é assim, neste fim de semana foram a quarta melhor equipa, não foi a Ferrari. Exatamente. A Ferrari foi a quinta, ou seja, a Williams... E agora que estás a tocar Surpreendente, não é? na Ferrari, fazemos a interligação para a nossa desilusão, Certo. que tem que ser a Ferrari. Quase que é um bocadinho, diria, temos evitado um bocadinho falar aqui, assim, em demasia da própria Ferrari, esperar um bocadinho o que é que eles podem fazer, porque já conseguiram, dentro dos próprios fins de semana, como na China, eles conseguem ganhar corridas, fazer pole positions, Sim. depois o carro não anda na corrida, desgastam a placa, depois no fim de semana a seguir o carro não é bom, depois o Leclerc faz um grande prémio espetacular na Arábia Saudita, ou seja, tem sido aqui um pouquinho difícil analisar Muitos o que altos e baixos. tem acontecido com a Ferrari. E eu não consigo entender se o carro é efetivamente, porque pareceu-me que o carro na Arábia Saudita tinha um ritmo de corrida espetacular, ao nível dos McLaren e do Red Bull do Max. Chegamos aqui, o carro não anda. Ou seja, está aqui, eu tenho tido bastante dificuldade em poder analisar a Ferrari, mas neste momento diria que trazemos aqui, mas mais na minha opinião, a Ferrari é um pouquinho a desilusão do início desta temporada, porque desde o final da temporada passada, em que eles terminam a 8 pontos, 10 pontos da McLaren na construção. Mas a questão nem é os pontos, a questão é que é a forma que estavam, forma. não é? Estavam ao nível dos McLaren e toda a gente previa que, ok, eles estão taco a taco, isto para o ano, começam com os dois em princípio a lutarem e teremos, e depois porventura se calhar temos a junção da McLaren e da Mercedes, o que não aconteceu. Começaram a ouvir relatos, e o próprio Fred Vasseur falou sobre isso, da Sim. modificação, que o carro que seria construído para este ano seria perto de 90% novo. Eu diria que se calhar foi o maior erro da Ferrari. Eu não consigo, lá está, nós trouxemos isso aqui e foi uma questão, será que compensa assim tanto alterar tão a fundo o carro, tendo em conta aquilo que foi a prestação no final da temporada? E já nem é pensar que é o último ano destas regras. Já nem penso nesse sentido, porque eu acho que isso é outro fator. Tendo em conta que se eu tivesse mais 2-3 anos em frente,
Ok, Sim. alterava a modificação do carro em Isto a Mercedes vista... também teve que o fazer, Exatamente, a Mercedes, exatamente, mas... Porque no início destas regras tinham uma filosofia completamente diferente que se percebeu que não funcionava. Exatamente, ou seja... E teve que alterar. Exato, mas este ano, tendo em conta que para o ano os carros não serão estes carros, ou seja, este é o meu último ano, alterar profundamente toda a filosofia do carro, diria que não seria a melhor opção. E foram por aí, e nós esperámos para ver, e eu acho que o que podemos dizer agora é que foi um erro. Não é, Luís? Acho que o que demonstra aquilo que tu estavas a falar dos altos e baixos e tudo mais, demonstra desconhecimento do carro. Demonstra que lá está, é um carro novo, é um carro diferente, é um carro que é preciso compreender, é um carro que é preciso melhorar, e numa época em que a maior parte das equipas está numa fase de maturação dos carros que tinham ano passado, é normal que essas equipas consigam resultados mais consistentes e a Ferrari não consiga. Quando estamos numa época de início de regras ou qualquer coisa, todos estão nesta posição. Exatamente. E estas dificuldades, estas inconsistências não se notam tanto porque acabam por estar dispersas por todo o pelotão. Aqui neste caso não, estamos numa fase de maturação das regras e a Ferrari acaba por ter um carro completamente diferente no último ano de maturação das regras. Depois, além disto, outro tema, que é o facto de ter, ou seja, tem um carro novo, além disso tem um piloto novo. Que nesta corrida até já vimos que já começaram a sair aqui algumas faíscas. Acho que se calhar não vamos abordar muito esse tema, vamos esperar pelos próximos episódios numa luta da do novela. 7º, 8º lugar e no estado da Ferrari, tudo aquilo que aconteceu nos rádios é o que não pode acontecer. Acho que nesta fase os pilotos têm de estar preocupados em ouvir a equipa, extrair o máximo do carro e andar com a bola para a frente. Se estivéssemos a lutar pelo Campeonato do Mundo, eu aí concordo, ser mesquinho e isso tudo, porque não é? No caso da McLaren, Norris e Piastri, não é? Estamos a lutar pelo título campeão do mundo. Neste caso, estamos a lutar pelo 7º e 8º lugar. Eles estão dentro do carro, mas a verdade é que para um piloto surreal, como o Hamilton, que está sempre a ficar atrás do Leclerc, claro, pois, eu percebo. naquele momento, certo, pelo menos uma vitória caseira, não é? Era uma pequena vitória. Certo, agora, o 7 vezes campeão do mundo, estar preocupado com isso, é que a mim faz um bocadinho de confusão. Isso mas do Hamilton já falámos noutros episódios e certamente vamos falar um bocadinho nos próximos. Agora, a verdade é que... Só para comentar, o que me falta perceber em relação ao Hamilton é se ele teve aquela reação, porque e isso também poderá ser verdade, se é que ele está a perder um pouquinho a paciência já com a Ferrari ou se ele já perdeu a paciência com ele próprio. Mas veremos. Sim, mas a verdade é que ele só tem que se culpar a ele próprio. Certo, ele tem mas ficado sempre atrás do Leclerc, o Leclerc tem sido mais rápido que ele, mas é isso que eu estou a dizer. E a verdade é que, que ele fez todo um filme à volta de dizer que estava mais rápido e depois a verdade é que ele passou o Leclerc, que a Ferrari fez-lhe à vontade. E eu acho que se calhar é assim... Mas a Ferrari é que também ali tem um problema, é dúbio, porque assim, se era para deixar passar, teria que ter sido também mais cedo. Mas a verdade é que ele depois de passar também não consegue fazer a diferença. Sim, Luís, mas ele fica ali 4, 5 voltas que efetivamente também afeta o ritmo de corrida dele, isso não há dúvidas. Ou seja, o problema ali é a Ferrari não tomar a decisão. É que também depois, se não deixa passar 3, 4 voltas a seguir, mais vale não deixar passar. Porque o que é que aconteceu a seguir? A seguir, o Leclerc que vai para trás dele, ficou em cima dele, estragou os pneus dele. Também. Ou seja, das duas uma. Ou o Hamilton passa logo e tentas perceber efetivamente se ele com os médios e tendo os médios frescos ele consegue chegar ao Antonelli, ou então se tu demoras 4, 5 voltas a deixar passar. A verdade é que, Gonçalo, mesmo assim o Hamilton depois acaba por ficar também ele mais 4 ou 5 voltas atrás do Hamilton a desgastar os pneus dele e mesmo assim depois de o passar dá-lhe 3 segundos. Ou seja, o que é que depreendo disto? No meu entender, no meio disto tudo, o que é que eu depreendo? Depreendo que a Ferrari tinha razão e que estava a insistir com o Hamilton para ele aguardar porque sabia que o Leclerc daí a 1 ou 2 voltas ia ser muito mais rápido que o Hamilton. Mas é isso que eu estou a dizer. Ia ser muito mais rápido. E depois, só que depois o filme foi tanto, e eu acho que aqui entra o peso de ser um 7 vezes campeão do mundo, a Ferrari acabou por ceder. Certo, mas é isso que eu estou a dizer. Das duas uma, ou eles deixam passar logo na volta que ele chega atrás dele
e percebem o ritmo que ele pode imprimir ou não, Sim. ou então já não deixam passar. Porque, efetivamente, nos médios, e percebeu-se, os médios sofrem bastante atrás dos carros. Sim. Já percebemos isso. Ele estar ali 4, 5 voltas sofreu, normal. O problema aqui é a Ferrari não tomar a decisão. E eu acho que se a Ferrari acreditava que no final o Leclerc ia ter mais ritmo, ficava como estava, não se trocava, não é porque se ele estava-se a queixar... Tinha que insistir e tinha dizer, que falámos depois da corrida. Exatamente, tão simples quanto isso. E ponto. Ou seja, para além dos... Mas esta decisão da Ferrari, e agora esquecendo um bocadinho a questão dos pilotos, que lá está. Vamos para Sim, mas do Luís, próximo isto capítulo. tudo são fatores a ter em conta, percebes? No Claro, próprio desenvolvimento sim. do carro, no trabalhar em equipa, entendes? Claro. É tudo infantil. São dois fatores novos, completamente diferentes. Exatamente. É o novo piloto E o novo carro. e o novo carro. Até porque... Esta questão do novo carro faz-me lembrar a McLaren em 2013. Certo. Eu não sei se a malta está recordada. Quando tivermos... A McLaren em Checo. 2010, 2011 e 2012 teve um carro em que, aliás, foram os últimos anos, até agora, tinham sido os últimos anos em que a McLaren tinha tido vitórias. Aliás, até à vitória do Ricciardo em 2021 em Monza, a última vitória tinha sido em Jason Button no Brasil em 2012. Em 2010, 2011 e 2012 a McLaren tinha um carro para lutar por vitórias e para lutar por pódios. O melhor carro Às em vezes, 2011. Para mim, em 2011 era o melhor carro exatamente. do pelotão durante muito tempo. E em 10 e em 12 tinha um carro carro para para lutar lutar pelo para título. ser campeão do mundo. Exatamente. Muito melhor até que o Ferrari. Sim, Mas sem a dúvida. verdade é que, estranhamente, tomaram a decisão, depois de que Hamilton sai para a Mercedes em 2013, vai para a Mercedes, eles trazem Checo Pérez, e a verdade é que decidem, 2013, que era o último ano daqueles regulamentos. Depois entraram aqueles regulamentos de 2014 dos carros mais pequenos, os motores híbridos, etc. E a McLaren estranhamente decide em 2013, no último ano de regras, lá está, num ano de maturação de regras também para as outras equipas, decide mudar o carro completamente e correu mal. Tiveram muito longe de lutar pelo título, muito longe até sequer de serem candidatos ao pódio de forma regular, e a verdade é que isso comprometeu quer a temporada de 2013, quer depois a temporada de 2014 e 2015, porque a verdade é que em 2014 a McLaren tem um motor Mercedes que é o motor dominador naquela altura, não é? Aliás, a Williams nessa altura é a segunda equipa porque tem um motor Mercedes. A verdade é que a McLaren, o carro era tão mau. Já sei porque já mais que uma vez já foi dito que efetivamente aquele Williams aerodinamicamente não era nada especial, mas o motor... A verdade é que o facto de terem tido um 2013 muito mau fez com que as equipas tivessem que trabalhar em 2013 no carro de 2013, descurando assim um bocadinho 2014, claro. E 2014 foi mau, e depois entra a questão também com a Honda e tudo mais. E pronto. Aqui a Ferrari corre o risco neste momento de lhe acontecer uma coisa semelhante. Naquela altura a McLaren também teve um carro mau, também tinha um piloto novo, e eu estou a ver aqui alguma similaridade. É o último ano de regras, há um piloto novo, há um carro novo. A Ferrari rapidamente, a meu ver, se não quer falhar 2026, tem que esquecer, exatamente, tem que esquecer o carro deste ano. O carro deste ano Luís, é o que é o que for. Na minha opinião, já percebemos que vai haver corridas em que se calhar conseguem estar um bocadinho melhores, corridas em que conseguem estar pior, claro que e a meu ver, se não sempre... querem comprometer 2026, sim, tem que esquecer claro este carro. Que, exatamente, eu acho que... Mas é desilusão, claramente. Momento de decisão, upgrades para Imola, Espanha com a alteração da diretiva, certo. E a partir desse momento, a Ferrari, se num espaço de, diria que, tivemos aqui até, por exemplo, temos Barcelona, temos a triple header, Imola, Mónaco, sim, não é conclusivo, Mónaco, e depois é Barcelona. Catalunha, Barcelona será o mais conclusivo de todos. Exatamente, e teremos Barcelona e já temos a nova diretiva. Exatamente. Ou seja, o que eu queria dizer é, tendo em conta a nova diretiva, esperar ali até Montreal, perceber 2 circuitos diferentes, como sim, é que o carro se comporta.
Se os upgrades não funcionarem, a partir, na minha opinião, da Tem que ser Ferrari de 2026. Montreal, é esquecer o carro deste ano e trabalhar afincadamente em 2026, porque senão, caso contrário, não sei. Claro que estamos a falar de uma Ferrari que tem uma estrutura enorme. Sim, Não claro há que sim, cá lógico, isso, lógico. não acredito que o projeto de 2026 fique demasiadamente comprometido. Não me parece, mas acho que Mais uma estamos, vez, Gonçalo, a McLaren na altura também tinha. certo? Estamos a E entrar. não deixou de ficar comprometido. Verdade. Estamos a entrar numa fase, acho eu, crucial aqui da época para a Ferrari tomar As suas decisões, mas acho que, lá está, hoje não consigo. Hoje, já na altura foi difícil para mim compreender, e hoje já está mais que provado que não entendo o porquê de terem mudado. Exatamente. E, portanto, E é uma desilusão. Exatamente. E, portanto, para E resumir, claro que, sendo tifosi, ainda maior é a desilusão. Não é? resumindo, surpresa, Kimi Antonelli, confirmação Williams e desilusão Ferrari. Gonçalo, para terminar, vamos aqui às nossas Apostas? apostas. E vamos para a Europa. E vamos para Estamos- a vamos lá. primeira corrida na Europa. Esta fase verdade é que fixe. Eu Que falhei boa corrida, não é? completamente, Boa falhei corrida. completamente as minhas apostas. Eu sou feio Portanto, no Norris. tive 0 pontos. Tu ainda acertaste o Lando Norris em segundo lugar e acabas por conseguir aqui 2 pontinhos. E portanto, neste momento, eu tenho 8 pontos e tu Vamos lá. 7. Vamos lá. E vamos então para as apostas em Imola. E pronto, temos que tentar aqui recuperar, que eu realmente sair daqui com 0 pontos não estava a contar. A verdade é que vamos para Imola e eu aqui mais uma vez digo, se em Miami achei que os McLaren iam estar fortes, em Imola continuo a achar que os McLaren vão estar fortes, até porque Imola é verdadeiramente a primeira corrida em que os Onde McLaren no ano passado provaram que estavam no bom caminho. no bom caminho, e foi a primeira vez que a McLaren não foi uma luta intensa, mas que se pareceu com uma luta a Max porque em Verstappen no Miami ano passado. ficou tudo um bocado no vácuo por causa do safety car. Sim, acabou por ganhar, mas não se sabia, Lá e está. em Imola efetivamente sim, comprovou-se. E portanto aqui para mim terá que ser sem Papaya dúvida all the way, não é? Papaya novamente all the way, e eu aqui vou buscar Lando Norris mais uma vez para a pole position. O Lando Norris tem-me deixado ficar aqui um bocadinho mal. Sim, ele tem estado sempre no quase, não é? Sim, tem estado sempre no quase. Mas a verdade é que eu vou colocá-lo na mesma como o homem da pole. A questão será o resto da classificação, mas para mim isto será novamente uma luta Red Bull McLaren pelo isso, pódio. eu tenho dificuldade em deixar Max de fora. Sim, é isso. Max é difícil. Eu acredito aqui, atenção, na qualificação, estou a colocar Lando Norris em primeiro, mas eu tenho a certeza, não ficava surpreendido que Max fizesse é o que eu digo. Fizesse aqui a pole position. Não tenho dúvidas. E olha que nesta corrida a ultrapassagem é muito mais difícil. Mesmo tendo um melhor ritmo de corrida, é diferente de ter o melhor ritmo de corrida, por exemplo, em Miami, com 2 zonas de DRS bastante grandes, do que ter aqui um melhor ritmo de corrida. Ou seja, aqui a qualificação vai ser crucial. Concordo. Eu acredito, e por isso é que eu acredito que será mais uma dobradinha da McLaren. Isso será certamente. Aqui a dúvida será se Lando Norris vai ganhar, se vai ganhar Piastri. Eu sou sincero. 4 corridas seguidas para Piastri também acredito que será Acho que difícil. Desde Hakkinen em 98, exatamente, com o piloto da McLaren não ganhava. E portanto eu acho que vou colocar então Lando Norris a vencer novamente, com Oscar Piastri a fazer o segundo lugar, certo. E depois em terceiro lugar vou arriscar um bocadinho. Eu acredito que deverá ser Max Verstappen, mas eu vou arriscar um bocadinho e vou de Mercedes e vou colocar nós temos no fundo descurado, não é? Estou aqui, temos descurado aqui um bocadinho. No fundo estou aqui a dizer que será o mesmo pódio de Miami, mas com Lando Norris a vencer e Oscar Piastri em segundo lugar. Só para comentar, surreal como estamos a ter muitos regressos e comparações com 1998 da Hakkinen. É verdade. Ou seja, o que faz lembrar um bocadinho há quanto tempo a McLaren também não está ao nível dos pilotos. Só que tivemos ali o ano 2007, mas foi fugaz, não é?
Foi 2007 e 2008. Sim, mas 2008 o Hamilton. o Hamilton sim, mas foi fugaz, entendes? E se calhar não houve aquele. Em 2008 houve o domínio, sim, por parte de Hamilton. Sim, mas... e mesmo nos anos 2010, 2011, 2012. Sim, mas era mais repartido aí. Aí as lutas foram bastante repartidas. Sim, mas tinha um carro para. Sim, eu quero falar do domínio. Sim, de um piloto ganhar 3 corridas consecutivas e por aí fora, percebes o que eu quero dizer? Nesse sentido. Só, voltando, olha, vamos para Imola, era aquilo que eu estava a dizer. Claro que a Ferrari vai trazer upgrades assim, ou seja, vou escolher a Ferrari. Certo. Espero que esteja errado. Seria bom sinal, porque era mais uma equipa lá acima, mais por causa disso. Mas eu tenho dificuldade também em deixar de fora Max da frente, mas parece-me que será desta. Lando Norris vai matar o borrego, pole position. E vou aqui apostar, até faço algo mais arrojado que tu não fizeste. Diz. Grand Slam Lando Norris. Ou seja, vai ser, sim. Além de ser liderar tudo, pole, vai dominar. Vai dominar. Acho que bocadinho aquilo que ele fez em Singapura o ano passado. Exatamente, eu acho que ele está a necessitar e eu acho que isso pode ser um clique. Estás a entender? Sim. E eu parece-me que quando ele, um fim de semana em que ele esteja a 100%, também vai acredito. Dar um... Porque ele venceu a primeira corrida e depois... Exatamente. E eu acho que ele está... Eu acho que... Está a precisar disso. Está sempre no quase, tanto na qualificação como na corrida. E eu acho que quando ele conseguir juntar os dois, vamos ter um domínio de Lando Norris e uma demonstração de força de Lando Norris. Sabes o que eu quero dizer? Vai ser uma junção ali de fatores que vamos ver. Veremos. Segundo lugar. Acho que seria o primeiro Grand Slam da carreira de Lando Norris. Segundo lugar, vou colocar Max Verstappen. Teremos a dupla arriscar aqui do um ano bocadinho. Passado. E eu não quero pôr, mas vou aqui, vamos arriscar. Vamos ter 3 marcas no top 10 e eu vou estou indeciso entre Kimi Antonelli ou George Russell, a pensar no rapaz, mas lá está, é isso que eu te digo, eu estou como tu, vou na Mercedes, vou do Russell, acho Muito que o Russell vai dar a volta por cima, e são aí os 3 pilotos que, à exceção de Piastri, ou seja, 3 lugares diferentes, 3 marcas diferentes no pódio. Sim, apostar. E para resumir então, malta, eu acabo por apostar aqui em Lando Norris a fazer a pole position, a vencer também ele a corrida. Em segundo lugar, Oscar Piastri, fazendo assim a dobradinha para a McLaren, e George Russell a fechar o pódio. E o Gonçalo acaba por colocar aqui Lando Norris também a fazer a pole position, Lando Norris também a vencer, mas ainda com o dado adicional de ser um grande slam e fazer também a volta mais rápida. Max Verstappen em segundo lugar e George Russell a fechar então o pódio também para a Mercedes. E bom, malta, isto foi aqui a análise ao Grande Prémio de Miami e ao estado atual da temporada. Esperamos que tenham gostado. A verdade é que temos aqui mais uma semaninha de pausa. Sim, e depois voltamos para uma triple-header. Sim, e a partir daí vamos ter um verão em cheio. Não é? Exatamente. Normalmente aqui na Europa é sempre triple-headers, double-headers. Vai ser muito, muito bom. E acho que vai ser a partir daqui que vamos ter decisões muito importantes a tomarem dentro das equipas, tendo em conta o futuro do próximo temporada e também o futuro desta temporada. Exatamente. Por nós é tudo, certo, Luís? Exatamente. Uma boa semana, malta, e vemo-nos em Imola. Boa semana, malta.